Bom, nós estamos vivendo um momento muito importante no Brasil, né? Nós não poderíamos passar indiferente como povo brasileiro, povo de Deus no Brasil, né? Com todos esses fatos que ocorreram nesses últimos dias. Fatos importantíssimos que não só pela sua importância de relevância, de mobilização das pessoas, né? E o tema dessa mensagem, né? O Brasil se mobilizando, o Brasil realmente se movimentando, né? O gigante caminhando, né? E eu creio que o Brasil deu um grande passo nessa semana, nesses últimos dias, em termos de buscar algo que realmente ele precisa. Quando os fatos dessa mobilização começou a acontecer, né, e a gente começou a se preocupar, né, porque era uma massa de povo, né, que não tinha uma liderança específica, era um povo sendo motivado e estimulado por um meio que a gente não está familiarizado, que são as redes sociais, a internet. Foi uma surpresa para todo mundo, pegou todo mundo de surpresa, né? E mesmo aqueles que estavam no movimento foram surpreendidos com o próprio movimento, né? Então era interessante como as pessoas estavam ali se articulando, se movimentando e todos esses fatos que ocorreram. Infelizmente, né, como todos vocês sabem, é muito bem noticiado, nós tivemos aquela pequena fração de pessoas que querem estragar a festa, né? Sempre tem, né? Já viu que é aniversário, né? Aquele cara que bebe demais, estraga a festa, faz bagunça, né? Joga a pessoa na piscina, né? Então sempre tem alguém para querer estragar a festa. Mas eu creio que, graças a Deus, essas pessoas não estragaram a festa do Brasil. Eu creio que muitas coisas já aconteceram, estão acontecendo e nos desperta para acontecer mais. E eu fiquei feliz porque quando eu vi essa movimentação, não tinha como não pensar nas diretas já, não tinha como não pensar no impeachment do Fernando Collor, dos outros movimentos, né? E ver que o Brasil agora está retomando o papel e a responsabilidade. Os brasileiros estão retomando a sua cidadania, a sua importância, e também vendo que tem condições de decidir sobre todas essas coisas. E foi interessante que esses últimos dias foram os dias que eu mais precisei sair por causa de consultas médicas, exames, tratamentos que nós estamos fazendo, né? Então era sempre motivo de muita oração, né? Não só pelos exames, pelas consultas, mas Senhor, né? Assim, era tanta gente, tanta movimentação na cidade que você não sabia, talvez você pudesse ficar preso ali um tempo e ter que passear, fazer parte da passeata, da mobilização. Não que eu não quisesse, né? Mas não estava com aquele propósito, porque a gente estava correndo com outras coisas ali referente à urgência da saúde, né? Mas aconteceu um fato que não teve como escapar, né? A gente falou, não, vamos passar, dar uma volta, entrar ali por Osasco e a gente dá uma viravolta ali e ali a gente acaba visitando a nossa netinha e de lá a gente vai para São Paulo, né? A gente, entre Osasco, quase não sai mais de Osasco, porque o pessoal também estava se movimentando ali, né, se mobilizando, e só o barulho, né, daquele povão todo, aquela coisa toda, parece que até o carro se mexia ali, né? E a gente precisa entrar pelos bairros e tal, mas Deus deu um jeito e a gente conseguiu administrar aquilo. Mas foi emocionante em todo sentido. Aqueles que puderam participar, não sei quantos aqui estiveram ali participando, ou participaram ouvindo, assistindo, ou vendo, foi algo muito relevante e importante. E nós temos uma leitura para fazer como isso. Nós, como igreja, nós somos um povo organizado, uma sociedade organizada, e nós temos que ter uma interpretação desses fatos, uma leitura desses fatos, né, que corresponde à nossa responsabilidade como igreja. Nós não podemos passar apáticos ou indiferentes a isso que está acontecendo no Brasil, a isso que aconteceu no Brasil, mas pelo contrário, nós precisamos fazer uma leitura e precisamos ter uma resposta da nossa competência, uma resposta da nossa capacidade, uma resposta daquilo que realmente, como sociedade organizada, igreja que somos, né, temos que responder a isso aí. Nós vimos que todos nós, líderes, né, do Brasil, líderes de diversas áreas, foram pegos de surpresa. Ninguém acreditava que isso pudesse se tornar o que se tornou. As pessoas não tinham
né, e a dimensão de como as coisas iriam, ainda também não está tendo agora como isso vai terminar, né? Mas a gente viu que ninguém conseguiu se expressar, ninguém conseguiu se posicionar. A nossa presidente nos últimos dias, né, então ela fez aquele pronunciamento tentando resgatar ou tentando se colocar, mas a gente vê a dificuldade dela, a dificuldade de interpretar, a dificuldade de posicionar políticas para isso, porque o movimento foi expressivo, ele foi diferencial, ele foi algo assim que tem sido uma chamada de atenção para todos os líderes do Brasil. E a gente viu que aquilo que estava acontecendo no mundo muçulmano, árabe, acontecendo na França, em outros locais, chegou no Brasil, né? Esse evento, essa mobilização, não mais por líderes definidos, partidos ou movimentos, mas essa mobilização popular e principalmente pelo advento e a estrutura e a base da internet, das redes sociais que favoreceram e criaram essa onda. E eu creio que quem é inteligente, quem tem uma responsabilidade de liderança, quem é sociedade organizada como nós somos, nós temos que fazer uma leitura dos fatos e ter uma resposta para isso. Eu sei que você deve ter tido inúmeros pensamentos sobre essas coisas, como eu também tive. Será que é certo? Será que é errado? Será que é isso mesmo que está acontecendo? Mas com o passar do tempo a gente viu que realmente era muito importante o que aconteceu, o que está acontecendo. Foi extremamente relevante toda essa situação do nosso povo e como aconteceu. A grande característica não foi só a movimentação, a gente vê toda essa massa, essas pessoas, mas a característica de não ter líder, não ser liderada por nenhum partido, nenhum líder, nenhuma comunidade, nenhuma igreja, por ninguém, né? Isso foi uma coisa que partiu do povo, partiu do anseio do povo. Os 20 centavos da condução, acho que foi só estupinha, desculpa, para que outras coisas fossem expressadas nessa movimentação, nessa mobilização das pessoas. E quando eu olho para ali, o que eu vejo não são os 20 centavos, não é a falta de liderança, eu vejo um povo brasileiro sofrido, agonizado, com impostos, com falta de serviços, com uma série de carências e necessidades. Mas a coisa mais terrível do nosso povo não é só não ter o direito, não é só não conquistar, mas é não ter mais esperança, de não acreditar mais no futuro, de não ter mais aonde se agarrar. Porque os partidos que nós acreditávamos que talvez pudesse ajudar ou amenizar a nossa sociedade, todos eles faliram no seu propósito e no seu significado. As igrejas que nós sonhávamos em que pudesse contribuir ou agregar valores éticos, morais, né? Elas também falharam nesse propósito, e ali você vê que não há nenhum órgão, não há nenhum líder religioso, político, sindical, ninguém que pudesse representar ou estar trazendo para si a responsabilidade, estar mobilizando tudo aquilo, porque todos os setores da sociedade, ao meu ver, falharam, e por isso o povo precisou se levantar, de uma forma espetacular, tentando se organizar, tentando administrar, tentando amenizar, mas pondo para fora aquilo que eles estavam sentindo, a sua agonia. Lógico que na palavra do povo, que vem assim, eu preciso de saúde, eu preciso dos 20 centavos a menos na condução, eu preciso de educação, eu preciso de segurança, mas na verdade, mais do que todas essas coisas que traduzem que ele precisa de esperança, traduz que ele precisa de vida, traduz o que ele precisa ser feliz. Então tudo isso nos chama a atenção de quem pode proporcionar isso, quem pode dar o que o nosso povo brasileiro precisa, quem pode dar o que a multidão, e nós fazemos parte dessa multidão, estamos esperando e desejando. Então quando a gente pensa assim, se tudo faliu, os partidos faliram, os governos faliram, as igrejas faliram, quer dizer, o que nos falta? O que nós precisamos? Porque aí você vê o significado dessa mobilização sem estrutura organizada ou estrutura
definida. Existia sim aquela organização do passe livre, né? Existia sim outras iniciativas, mas nem eles tinham ideia do vulto, da dimensão e da proporção de que eles estavam puxando. Tanto que terminou os 20 centavos, eles falam, estamos saindo, né? Porque a coisa é muito grande para nós, né? A coisa tem uma dimensão que é mais do que 20 centavos. A gente só queria 20 centavos, conseguimos, então, mas assim, quando você olha tudo isso, eu consigo ver dentro da nossa competência como igreja, como povo de Deus, sociedade organizada cristã, eu olho que nós precisamos de líderes, eu olho que nós precisamos de palavra de Deus, mensagem de Deus, esperança, precisamos de fé. O nosso povo está sem fé, nosso povo está sem esperança, o nosso povo não está acreditando em mais ninguém, Não é só em políticos não, irmãos. O nosso povo não está acreditando nas igrejas, não está acreditando nas lideranças, não só políticas, sindicais, mas religiosas também, porque falta ética, falta integridade, falta amor ao próximo, falta respeito, falta tudo aquilo que aquele povo estava se agonizando e pedindo. O povo brasileiro é magnífico, porque a gente faz todo esse drama, mas faz com festa, né? Faz com carnaval, faz cantando, faz passeando, faz levando criança, bagunça, mas no fundo, todos estão agonizados, buscando algo, desejando algo que ninguém está respondendo a eles. E eu creio que ninguém vai responder. Por isso que está todo mundo quietinho. Porque todo mundo tem os seus interesses. Todo mundo tem seus interesses próprios e não vê como pode tirar interesse próprio numa situação como essa. Todos eles estão maquinando como vão trabalhar isso. E nenhum vai conseguir responder essas coisas. Quando você olha isso, você olha, então o que vai ser? O que vai acontecer? Tem um fato na Bíblia que relata muito um momento como esse. Tem um acontecimento bíblico que foi também um grande movimento, um movimento tremendo, uma passeata com milhares e milhões de pessoas, e não foram 7 dias, foram 40 anos, né? Um movimento de dimensões fenomenais, mas ele começa por um povo agonizado, um povo escravizado, um povo sem esperança, um povo que já teve uma vida boa, um povo que já viveu momentos fabulosos dentro do governo, na estrutura social, mas que de repente Deus e as coisas de Deus foram deixadas de lado e a vida particular começou a ser a coisa mais importante, o que me interessa, o que é devido a mim. E esse povo foi se enriquecendo, foi crescendo, foi adquirindo, foi sendo construído, vivendo, mas foram perdendo também e foram se distanciando de Deus. Passado muito tempo, esse povo se viu na condição como nós brasileiros estamos nos vendo. Somos escravos de um sistema, trabalhamos para um sistema, pagamos mais do que recebemos, não usufruímos daquilo que nos é prometido ou é devido, e esse povo começa a se agonizar. Esse povo da Bíblia, eles começam a questionar as decisões que eles fizeram anteriormente, em função daquilo que eles estavam vivendo naquele momento. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ver uma das pessoas desse povo, mas vamos ver o povo também. Essa história fala de uma pessoa, mas fala de um povo. E esse povo é mais importante do que essa pessoa. Mas vocês vão ver uma grande movimento, vocês vão ver como isso foi movimentado, como isso era lidado com esse povo.
Uma das pessoas dessa grande multidão era um homem chamado Moisés. Essa altura da vida dele, já era um homem já de uma certa idade, maduro, mas era um homem sem esperança. Era um homem frustrado, um homem triste, um homem que fazia um trabalho muito comum, secular, um homem sem esperança, sem futuro, sem nada. A história começa com uma pessoa nessa multidão, e essa pessoa, aí depois vocês vão ver a grande multidão que talvez esteja exemplificado nesse homem chamado Moisés. Talvez cada um de nós pudéssemos ser Moisés aqui. Talvez cada um dos brasileiros que estiveram, os milhões de brasileiros que estiveram nesse movimento, eles poderiam ser chamados de Moisés. Pessoas que estão vivendo só por viver, mas não conseguindo ser feliz, realizado, se encontrado, satisfeito, mas também não sabendo o que fazer, não sabendo o que resolver. Porque o sistema que eles tinham naquela época era opressor. O sistema e as políticas que existiam naquela época eram de escravidão mesmo. As pessoas trabalhavam horas e horas, não é 8 horas, nem 12 horas, era de 14 a 16 horas por dia. E quando elas conseguiam o alimento para aquele dia, elas estavam felizes. Quando elas conseguiam sobreviver alguns anos, elas estavam felizes. Mas não era assim antes. Antes eram pessoas bem-sucedidas, famílias com toda uma estrutura, com terrenos, com casas, com plantações, mas esse povo foi envolvendo consigo mesmo e se esquecendo de Deus. E quando eles viram que aquilo que eles ajudaram a construir era o que estava destruindo a vida deles. E quando eles se notaram, nós estamos aqui escravos, nós estamos aqui sofredores. E o interessante, para esse momento você não acha líder. Porque quem quer lidar com sofredor? Quem quer lidar com pobre? Quem quer lidar com gente doente? Quem quer liderar pessoas assim? Então Moisés era uma pessoa assim. Ele tinha uma enfermidade, e essa enfermidade era de caráter emocional, era de caráter moral, né? Ele já tinha uma certa idade, já via a sua vida por feita. Ele representava a multidão e a multidão representava ele. Mas vamos ver algumas características importantes no decorrer da história desse homem e no decorrer da história desse povo. Leia comigo então, livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro. Veja, o cara não tinha nem o próprio rebanho dele, pastoreava o rebanho do sogro. Quer dizer, ele era, além de tudo, dependente do sogro. Já ficou dependente do sogro? É coisa horrível, né? Depender da sogra é coisa horrível. Não queira ser, né? Se livre disso, vai se virar, tal, porque não é uma experiência muito boa. Mas Moisés estava vivendo uma vida tão miserável que ele não tinha nem as ovelhinhas para ele. Tinha que pastorear a ovelha do sogro. Bom, esse sogro, ele era também um líder religioso de Midian. Diz aqui o texto que ele era sacerdote de Midian. Um dia, qualquer dia, não importava o dia, porque a vida de Moisés era comum todo dia, era a mesma coisa todo dia. Por isso que a Bíblia diz um dia, porque seria como se fosse mais um dia. Quer dizer, o que era mais um dia? Tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual, sem esperança, tudo se repetindo. Mas um dia, desse tudo igual, ele levando o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe. E esse Horebe era um monte de Deus, onde ali eles entendiam que Deus se revelava. Quer dizer, de repente esse dia a dia desse homem, de repente essa vida comum e ordinária desse homem se achega perto do monte de Deus, aonde Deus está, aonde Deus se encontra. A nossa vida ordinária, para não dizer sem vergonha, ela vai sendo vivida, mas de repente você chega perto de Deus. De repente você está ali com Deus. Opa, estou aqui no monte, o que está acontecendo? Eu vim aqui nessa igreja, eu vim aqui. De repente você se encontra com Deus. E foi isso que aconteceu. Só que ali
Veja que interessante. O anjo do Senhor lhe apareceu. O anjo é um mensageiro. Quer dizer, Moisés nem sabia, mas Deus já estava mandando uma mensagem para ele. Versículo 2: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. E quando Moisés chega perto, versículo 4, o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto. O que Deus tem visto? No versículo 7, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Que história magnífica. O que acontece aqui? Lembra que esse povo, que um dia já foi um povo bem rico, terras, casas, famílias, de repente eles se empenharam em se desenvolver, em crescer, e foram se esquecendo de Deus. E quando eles se esqueceram totalmente de Deus, eles pararam de ter as coisas de Deus na vida deles, e eles começaram a ter as coisas do sistema na vida deles, a opressão do sistema egípcio, a opressão das pessoas que começavam a dominá-los, porque anteriormente eles não eram dominados e nem eram escravos. As pessoas pensam que os judeus foram para o Egito para ser escravos. Não, eles foram para o Egito porque eles faziam parte, a primeira grupo, a primeira tribo, a primeira família da vida do grande governador José do Egito, que era quase um imperador ali dentro, do Egito. Então todos eles foram beneficiados e as famílias crescendo e melhorando. Posteriormente, pelo esquecimento de Deus, eles foram caindo, a chegar a um ponto de escravidão, a um ponto de esquecimento. Só que esse povo, lá amassando barro, lá trabalhando 16 horas, lá morrendo, lá sofrendo, comendo ração, era o povo que clamava: Deus nos ajuda, Deus nos salva, Deus nos faz alguma coisa. Deus, não há esperança no sistema, não há esperança no faraó, não há esperança nos governadores. Nós não temos líderes, Deus. Não há líder entre nós, não há profetas entre nós, não há ninguém que nos ajude. E esse povo começa a se mobilizar, mesmo ali na escravidão, clamando a Deus por uma solução. O que eles clamavam, gente? Não era para ir para o paraíso, não. Eles clamavam: queremos ter vida, queremos que nossos filhos tenham vida, queremos que nossos filhos estudem, queremos governadores melhores, nós queremos uma sociedade melhor, nós queremos algo de justiça. Aquele povo clamava por aquilo que eles não tinham. Eles não clamavam simplesmente para ir para o céu, eles clamavam para ter uma vida digna, e seus filhos teriam uma vida digna, porque eles não tinham nada, e eles só sofriam. E interessante
que esse clamor do povo, sem liderança religiosa, sem liderança política, sem liderança de nada, era o povo como massa, clamando, pedindo uma única coisa. Alguém ouviu, alguém se importou e alguém respondeu. Por isso eu digo a nós, povo brasileiro, alguém ouviu de fato, e quem ouviu pode nos atender, se realmente nós buscarmos Ele de todo o nosso coração. E Ele pode nos dar uma vida digna de seres humanos, como Ele nos fez. Ele não nos fez para sermos escravos, sermos subjugados, termos líderes corruptos. Ele nos fez para realmente vivermos e sermos felizes. Quem ouviu o clamor? Quem está ouvindo o clamor do nosso povo brasileiro, do povo muçulmano, do povo egípcio? É o nosso Deus. E Ele, os ouvidos dele está atento. O texto diz, o ouvido dele, veja, quando diz assim, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo. Eu tenho visto, Deus tem visto quantas crianças morrem por dia no Brasil, não é na Etiópia não, no Brasil. Quantas mulheres por dia são espancadas e humilhadas, não é no país muçulmano, em que as mulheres têm que vestir toda de preto, no Brasil. Quantos abusos sexuais em crianças indefesas, não é na Serra Leoa, não é nos países da África, é no Brasil. E há um outro Brasil clamando mais do que nós, que estamos pensando nos 20 centavos, pensando, sabe, em algumas estruturas sociais. Tem um Brasil mais profundo, clamando por urgência e necessidades que talvez eu e você com certeza não temos. Mães que estão perdendo seus filhos agora porque não tem médico, não tem remédio ou não tem dinheiro para o ônibus. Quantos pais estão alucinados e fazendo besteira porque estão vendo seus filhos passando fome e ele não pode trazer providência para o seu lar? O nosso clamor da nossa sociedade bonita, verde e amarela, é um clamorzinho perto do clamor do povo que realmente sofre as injustiças mais profundas do nosso país. E Deus é o único que pode nos responder. Por isso que os partidos políticos estão quietinhos. Por isso que as igrejas estão quietinhas. Por isso que nós não estamos enxergando nenhum líder religioso falando, estamos aí, vamos lá, agora vai ser, porque ninguém pode fazer nada por nós, a não ser aquele que realmente se importa por nós e que nos vê, nos ouve e nos atende. E você tem que fazer parte dessa mobilização de oração e de clamor para que Deus nos ajude, para que Deus salve o nosso país, salve o nosso povo, porque sem Deus nós não vamos conseguir nada. Porque se vocês verem o que as pessoas estão pleiteando e desejando, se traduzir o que é 20 centavos, saúde, segurança, tal, as pessoas estão pleiteando esperança. Elas estão pleiteando assim, eu preciso ter confiança, eu preciso ter fé que esse país vai melhorar, que a minha vida vai melhorar. Para vocês que estão aqui, aqueles que nos ouvem, alguém está nos vendo, nos ouvindo e nos atendendo. E esse alguém se importa conosco no Brasil, com o mundo muçulmano, mundo árabe,
qualquer mundo que esteja vivendo o que o nosso povo no Brasil está vivendo. Nosso Deus não é indiferente a todas essas coisas. Ele não foi indiferente àquele povo. Pelo contrário, quando aquele povo se deu conta de que estava sendo enganado e vivendo o engano, e começaram a clamar para aquele que realmente poderia resolver, foi quando Deus pegou uma pessoa sem significância nenhuma, sem liderança nenhuma, sem poder nenhum, uma pessoa que tinha uma vida ordinária e falou: é você, porque eu já tinha escolhido você, então é você. E trouxe Moisés em cena, e Moisés falou: o senhor sabe que eu sou gago, o senhor sabe que eu sou medroso, o senhor sabe que eu estou com uma dívida social ali com os egípcios, o senhor sabe que é exato. Por saber tudo isso, você é a pessoa que eu quero usar. Deus quer usar você. Quer me usar. Ele não quer usar alguém importante, relevante, tem um significado tremendo. Ele quer usar um pastor de ovelhas que tem uma vida comum, mas que de repente ele se bate no monte de Deus. Opa! E de repente ele vê alguma coisa de Deus ali, ele fala: o que é aquilo? E de repente Deus fala com ele. E Deus fala: eu estou me importando, porque você é mais um entre o povo. Esse povo que clama, esse povo que pede por justiça, esse povo que busca os seus direitos. E eu quero que você vá lá e ajunte esse povo e vai lá e faça essas coisas. Deus está buscando pessoas, não pessoas, os príncipes, mas está buscando pessoas simples, humildes, que vivam uma vida humilde, mas que seja um do povo, que esteja sofrendo, agonizando e clamando. E mais ainda, alguém que esteja perto do monte Horebe, perto da onde Deus está, para que Deus possa falar com ele, para que Deus possa falar através de um anjo com ele e começar a orientá-lo e a dirigi-lo. A esperança está em nós mesmos, na confiança que nós temos naquele que nos fortalece e que pode todas as coisas. A solução não está, numa situação empírica e espiritualista ali nos céus. Ela está em nós. Que Deus quer nos capacitar, nos dar condições para que a gente venha conquistar. Você sabe o que aconteceu com esse povo? Resumindo uma história muito longa, esse povo, ele é liberto, ele é enriquecido, ele é levado e é construído nele uma nação com leis, com ordem, atendendo aos pobres, à sociedade e tendo dentro dos seus parâmetros nunca a visão de nunca perder a visão de servir a Deus e de honrar a Deus. E Deus constrói uma nação, porque Israel nasce aqui. Ela nasce desse movimento popular. Porque até então não existia Israel, existiam tribos, famílias, sem leis, sem justiça, sem direitos. E Moisés e o seu time, e por Deus, através deles, começam a receber a orientação da construção da nação, que deveria ser a luz do mundo. Então, irmãos, eu vejo assim, nós somos esse povo brasileiro, todos nós que estamos aqui. Todos nós, de alguma forma, temos que fazer parte desse clamor. Mas entender que nós não somos aqueles que mais estão clamando. Nós somos só o topo dessa pirâmide, mas abaixo de nós existem crianças esfomeadas
morrendo. Existem mulheres que só sabem o primeiro nome, não sabem idade, não tem sobrenome. Isso no Brasil. Muita gente não acredita nisso. É só você... Não precisa nem viajar fora do estado de São Paulo. Só você ir em algumas periferias que você vai encontrar situações assim. E eu creio no clamor, na mobilização do povo. Quando o povo clama. Não por políticos, não por líderes religiosos, mas clama por Deus. Deus ouve. Vamos transformar essa movimentação, esse movimento, também nosso movimento. Nós fazemos parte dessa nação, somos povo de Deus nessa nação. E nós sabemos de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou todas as coisas. Nós temos a esperança que essas pessoas e nós precisamos. Nós temos a resposta que essas pessoas e nós precisamos. Precisamos crer, confiar e andar nessa esperança. Andar nesse caminho. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. O caminho disso tudo, dessa avenida, não é a Avenida Paulista, não é a Matarazzo. O caminho é Jesus. E Ele vai nos levar na direção certa. Por isso, essa mobilização brasileira tem um significado muito importante. Porque ela não foi por partidos, ela não foi por religião nenhuma, ela foi pelo povo. E Deus ouve o povo. Principalmente quando o povo clama por justiça, clama por verdade, clama por direitos. E Deus honra, e Deus envia mensageiros e anjos. Só como é que Deus faz? Ele procura Moisés. Será que você quer ser um Moisés? Ah, mas eu tenho uma vida? É você mesmo. Ah, mas eu tenho um monte de problema. É você mesmo. Moisés levantou tudo isso para Deus, apesar de Deus já saber de tudo. Mas Moisés falou: o Senhor sabe meus problemas, o Senhor sabe minhas dificuldades. É por isso mesmo, é você que é do povo que eu quero usar. É você que está ali, vivendo isso, que eu quero usar como esperança. E Moisés foi fazer o quê? Levar uma palavra de esperança para o povo. No começo as pessoas: não, mas não pode ser só isso, será que é só isso? Não, é isso. Deus me trouxe aqui para trazer essa palavra de esperança. E o povo acreditou, e o povo se mobilizou na direção que Deus estava dando a eles. Que Deus possa nos dirigir nessa caminhada. A minha palavra de respeito e admiração por esse momento que a nossa nação está passando, por esse movimento magnífico que nós estamos presenciando, e todos nós fazemos parte disso, todos nós somos isso, todos nós queremos isso, e nós temos uma parte importante da resposta para tudo isso, que é a parte de que Deus tem a solução, de que Deus tem como nos ajudar e nos tirar desse tipo de escravidão que todos nós estamos vivenciando. Claro que dentro da nossa pirâmide social, você que está aqui, aqueles que estão nos assistindo, nós estamos muito perto do tope ali, nós estamos ali, não estamos ali embaixo, mas a grande maioria está vivendo ali embaixo. Você não tem ideia do que é viver ali embaixo dessa pirâmide social. Por isso eu creio que Deus vai nos ouvir, não só por nós, mas por aqueles que estão abaixo de nós. E Deus nesse momento está ouvindo. Vamos falar com Ele então? Feche os seus olhos. Se sinta povo de Deus nesse momento. E clame. Clame por justiça. Clame por direito. Clame por resposta de Deus. Clame porque precisamos encontrar o caminho do povo de Deus. O caminho que vai nos levar às promessas de Deus. E esse caminho é Jesus. Simples assim, objetivo assim. É esse caminho que precisamos trilhar. Pai, nós te agradecemos primeiramente porque o Senhor está ouvindo o povo brasileiro. Essa mobilização, esse clamor
de todas as áreas da nossa sociedade. Deus, isso é magnífico, isso é tremendo. Te agradecemos porque não tem políticos, não tem religiosos, não tem ninguém à frente disso, porque senão perderia todo o crédito. É o povo, o teu povo. E nós cremos que o Senhor ouve o povo. O Senhor está atento às nossas necessidades. O Senhor está vendo, o Senhor está ouvindo e o Senhor vai nos atender. Por isso eu creio que nós vamos ter respostas, nós vamos ter mudanças, nós vamos ter transformações na nossa sociedade, porque, Senhor, um processo já começou. E que possa começar através da nossa igreja, através dos cristãos, não cristãos, de todo esse povo, ó Deus, que o Senhor comece através de nós. Que o Senhor possa usar cada um de nós como um dos elementos nesse processo de mudança. Nós somos povo, Senhor, povo brasileiro. Nós não somos ETs cristãos, somos povo brasileiro. E queremos que o Senhor nos use. Temos uma vida ordinária, uma vida simples, de cotidiano, de rotina, mas sabemos o que o povo está passando, porque somos povo e estamos passando também. E queremos que o Senhor nos use como instrumento do Senhor, como parte do Senhor. Estamos nessa caminhada, ó Deus, fazendo o nosso papel de igreja, entendendo que o que está acontecendo é um grande clamor, uma grande busca, que sabemos que vamos encontrar a resposta, porque o Senhor vai mandar o seu anjo para nos ajudar. Obrigado porque o teu povo foi mobilizado, mas obrigado mais ainda, porque o Senhor viu, o Senhor ouviu e o Senhor já está atendendo. Dá-nos esperança novamente, dá-nos alegria, dá-nos confiança e dá-nos fé, não só a nós aqui nessa igreja, mas ao todo o povo brasileiro. Mas não pensamos só no Brasil, Pai, pensamos nos países que estão vivendo dramas iguais ou piores que o nosso. Que o Senhor possa ouvir o clamor desse povo seu também, seja em qualquer continente, em qualquer religião ou não religião, que o Senhor ouça e que o Senhor também possa respondê-los. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.